Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje o assunto será sobre a ciência da felicidade. Ou seja, não estamos falando que todos nós precisamos ter uma vida sempre feliz, porque a gente sabe que isso não é real. E um dos princípios básicos, quando a gente estuda psicologia, quando estuda a mente, é a realidade, realidade, realidade. A ciência da felicidade é um estudo que ela é inspirada tanto na psicologia, como na pesquisas de medicina, como na teologia, na filosofia, ou seja, na história, estudando grandes nomes, seja da cultura ocidental como oriental, que analisam o que leva a uma jornada de bem-estar, uma jornada de plenitude. E eu vou contar um pouco para vocês o que isso tem a ver com a alta performance. Eu nasci em uma família em que o esporte era um grande meio de comunicação. Meu pai foi um atleta, foi para 2 Olimpíadas. Ele foi para as Olimpíadas de 64, em Tóquio, e 68 no México. E na época ele jogava o polo aquático. E o polo aquático era um esporte só masculino. Não existia modalidade feminino. Era como o boxe, o ice hockey e tantos outros esportes. O polo aquático foi um dos primeiros esportes coletivos, ou seja, só o polo aquático e o futebol foram os primeiros esportes coletivos a participarem das Olimpíadas dos tempos modernos, que foi em Paris em 1900. Até o ano que vem a gente vai ter novas Olimpíadas de Paris. Mas, voltando à história de minha família, eu sou a filha mais velha e eu tenho 2 irmãos mais novos. Não obstante que meu pai praticava um esporte só de homens, ele nunca me deixou de fora das conversas. Ele sempre compartilhou como o esporte tinha ensinado a ele a importância do fair play, o que representava o fair play no esporte, na vida, em sua carreira profissional. Ele falava sobre a emoção de entrar numa Vila Olímpica, na arena, como tinha sido a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento. Ele compartilhava histórias do time, de perseverança. E sempre o esporte foi uma forma de nos unir. A gente fazia viagens final de semana, seja para lugares que tinha parques, ou praia, ou montanha, e sempre tentando combinar com um aspecto cultural, aprender mais sobre o lugar que a gente estava, sempre tinha uma parte do esporte. Era um lugar que a gente trazia muita alegria, a gente se unia, se divertia ao praticar esporte. E a gente sabe que hoje em dia também o esporte ele produz muito o lado de hormônios positivos, hormônios do bem, que nos fazem sentir melhor, como a dopamina, serotonina também. A dopamina é conhecida como um hormônio do bem-estar, que quanto mais a gente está praticando uma atividade intensa, mais produz a dopamina. Por isso a gente se sente tão bem quando faz esporte. E a serotonina, ela começa a ser produzida por nosso cérebro após a atividade esportiva, que nos ajuda numa jornada, prolongar nossa jornada de bem-estar e reduzindo os sinais de depressão. Enfim, tem todo um benefício do corpo, de hormônios e para a mente. E para nós, o esporte foi uma forma que a gente foi aprendendo os valores de nossa vida. Mais tarde, quando começou a modalidade feminina aqui no Brasil, ela começou em 2 times, Paulistano em São Paulo e Flamengo no Rio. Eu me tornei uma das pioneiras do polo aquático. Antes disso, eu sempre nadava e até hoje em dia encontro pessoas que se lembram, nossa, Cris, nossas férias, como a gente nadava em volta da ilha. É uma praia das Pitangueiras, que a gente tinha casa no Guarujá, então a gente adorava dar a volta na ilha, ia todo mundo cedinho, adorava fazer passeios de bicicleta no nascer do sol, e depois todo mundo, após fazer o esporte, ia tomar um delicioso café da manhã na padaria. Então essas memórias positivas que são tão importantes que a gente forma na nossa juventude e nos acompanha durante a vida inteira. Então, quando eu penso em esporte, eu penso em algo bom, em algo prazeroso. Quando começou o polo aquático feminino aqui do Brasil, eu já nadava e comecei a me destacar. Mais tarde, eu me tornei a capitã da seleção brasileira. E algo que sempre
sempre foi uma paixão minha, durante toda a minha vida, o que leva a pessoa à alta performance? Quais são as condições que devem ser criadas? Por exemplo, quando a gente ouvia o hino nacional antes dos principais jogos oficiais, para mim era um sentimento muito forte de representar o meu país, era um sentimento que me dava muita energia. Para outros, era um sentimento que deixava as pessoas muito emocionadas e elas perdiam completamente o foco antes do jogo. Então, por que o mesmo fato, para uns era energizante, para o outro era muita coisa e deixava uma emoção que perdia o foco de jogo? Então, aí que eu comecei a observar como um assunto alta performance, independente se nós estamos falando para atletas ou para líderes, ambiente organizacional, ou mesmo em nossas vidas pessoais, alta performance quer dizer a realização do nosso potencial humano. E quais são as condições que servem para mim e para cada uma das pessoas para realizar esse potencial? Então, a alta performance, o que leva a eu realizar o meu melhor, pode ser diferente para você. Então, é importante a gente saber, por meio das pesquisas, que existem as verdades universais, que valem para todos. O treino, a perseverança. É importante saber lidar com os erros como meio para você se tornar mais forte. Essas são verdades universais. Não há conquista, chegar à excelência, à maestria de um assunto se você não treinar, se você não se dedicar, se você não perseverar nos momentos difíceis e se você não aprender com os erros. É aquele negócio, ou você aprende a errar, ou você falha a aprender, que os erros fazem parte da jornada. Então essas são verdades universais. Mas tem algumas questões que são específicas, que eu falo, existe o research, as pesquisas, e o me search, é a gente usar o autoconhecimento ao nosso favor. Então eu comecei a observar que não bastava a gente criar um ambiente que levava a melhor performance do time. Era importante a gente se comunicar e respeitar cada uma das individualidades, porque fazendo isso, a gente conseguia trazer o ponto forte de cada uma das jogadoras e gerar o time mais coeso e o mais forte. Aí que eu aprendi também sobre a importância da diversidade. E muitas vezes, no ambiente organizacional, é muito mais fácil você contratar pessoas iguais a você, que têm a mesma forma de pensar, o mesmo background. Mas quando a gente tem um time diversificado, permite o debate, a troca de ideias e diferentes perspectivas, a riqueza do resultado é muito melhor. Então, trazendo o tema alta performance, é importante a gente conhecer as pesquisas que falam sobre esse assunto e conhecer também, trazer o autoconhecimento, fazer perguntas poderosas que tragam o que funciona para um e o que não funciona para outros. E todo esse conhecimento que eu fui desenvolvendo como capitã da seleção brasileira, que eu fui por 13 anos, joguei profissionalmente na Itália por 4 anos, eu fui criando um método dentro de mim, uma forma de organizar de uma forma simples o que eu tinha que fazer para levar o time em alta performance. E isso eu trocava com o psicólogo do time, com o meu técnico. A gente tinha reuniões, toda vez que a gente viajava com a seleção, reuniões diárias entre o time, então a gente trocava muito. Isso ia agregando mais para esse método. Mais tarde, quando eu voltei da Itália, o lugar que eu joguei 4 anos, ganhei uma Copa dos Campeões, foi um aprendizado fantástico. Mas eu sempre tive vontade de entrar no mercado de trabalho. Mas eu nunca imaginei que eu fosse encontrar um lugar que eu me apaixonasse tanto como tinha sido no esporte e que seria possível encontrar um outro lugar. Foi um grande momento de transição. Mas eu cheguei aqui no Brasil e eu comecei a buscar um novo trabalho e busquei vários programas de estágios, de trainee. E eu entrei no programa de trainee do Unibanco. E na época, eu tive uma grande sorte, porque o presidente, que era o Pedro Moreira Salles, ele sempre valorizou os aprendizados do esporte para o ambiente organizacional.
ele já era visionário. Ele falava: Cris, sempre traz o que você aprende na alta performance, praticando esporte, e o que isso te ajuda para você ser uma melhor profissional. E ele fazia vídeo comigo, eu fazia artigo nas revistas, e sempre tentei ir buscando ao longo da minha jornada de 23 anos como executiva, como líder de pessoas, trabalhando em diferentes áreas, desde a excelência de atendimento com clientes até gestão de pessoas. Eu sempre continuei com essa minha paixão e essa busca, o que leva à realização do melhor time. Como criar um ambiente que você traz pessoas diversificadas na maneira de pensar, na maneira de ser, respeitando individualidades, mas criando um time coeso para produzir o melhor resultado. Só que tinha uma bola quicando aí. Eu não identificava o que fazer para evitar o burnout, porque eu sempre me puxei muito ao extremo. E quem trabalhasse comigo era levada também ao extremo. Então, muitas vezes, eu perdia a mão. Eu puxava as pessoas demais. E isso me deixava muito chateada e perseguindo o que eu estou fazendo de errado, como é que eu posso aprimorar meu conhecimento. E em 2019, eu já morava nos Estados Unidos, eu fui transferida pelo Itaú Unibanco, eu cheguei a ser responsável pela área de pessoas do Itaú Unibanco nos Estados Unidos, em Bahamas. Quando eu saí em 2019 do banco, foi um momento que eu parei para pensar e foi nessa hora que eu conheci o Tal Ben-Shahar, que ele na época era um professor de Harvard, que ele já era PhD em psicologia, filosofia também. E o que o Tal Ben-Shahar viu? Presta atenção nesse percentual, pessoal. 81% dos alunos de Harvard, até o terceiro ano dos estudos universitários, estavam entrando em depressão. E esse foi um chamado para ele. Ele falou: peraí, eu tenho que fazer algo diferente. Então ele trouxe o conhecimento da psicologia, da filosofia que ele teve e somou a outras ciências, e sempre com embasamento científico, com pesquisas, ele criou o curso da Ciência da Felicidade, que é um trabalho de dentro para fora. Como a partir do autoconhecimento e de ferramentas que são comprovadas por meio de pesquisas, a gente pode semear uma jornada de bem-estar, para quando os momentos difíceis chegarem, que são inevitáveis, eles vão acontecer, a gente está melhor preparada para saber como responder melhor e se curar de uma forma mais rápida. Então, esse conhecimento que ele colocou em prática por meio de um curso da Ciência da Felicidade, em pouco tempo se tornou o curso mais popular de Harvard, mostrando a busca que não só jovens, universitários, todos nós temos. Como a gente vive numa era assim de abundância, com indicadores de mortalidade, desenvolvimento da ciência, da saúde nunca foram tão rápidas, mas os indicadores de doenças mentais continuam crescendo. E não só crescendo em termos de número, eles estão reduzindo em idade. Então isso é um alerta para todos nós. Por isso esse tema nos atrai. Essa é uma verdade universal. A busca por uma jornada de mais bem-estar, uma jornada mais feliz, que isso não quer dizer a ausência de sofrimento, é algo que todos nós, desde a antiguidade até hoje, a gente busca. E a ciência nos traz caminhos que a gente pode experimentar conosco mesmo, fazer um research, ver o que funciona ou não. A partir daí, eu adorei, me apaixonei por essa ciência. E comecei a encaixar a resposta da alta performance com sustentabilidade. Como a ciência da felicidade permite sustentar uma alta performance. Eu tive até um amigo meu, da época que eu era do Itaú Unibanco, falou: Cris, alta performance não está fora de moda esse termo? Falei: não, de jeito algum. A alta performance é algo que todos nós almejamos a realizar em determinado momento. Por exemplo, no passado, para mim, era quando eu era atleta. Depois, eu queria ser uma melhor líder de pessoas. Depois, eu queria ser a melhor mãe possível das minhas 3 filhas, prepará-las para a vida. Atualmente, eu trabalho em palestras, em programas de liderança em empresas e também com atletas. Como ensiná-los a alta performance sustentável. Então isso, eu quero buscar a alta performance nisso que eu estou fazendo, que é o meu grande significado nesse momento de vida,
que é o meu propósito, o meu chamado, trabalhar com algo que me atrai, eu sou apaixonada, a alta performance, só que agregando os conhecimentos da ciência da felicidade, a alta performance sustentável. Mas se vocês gostaram desse tema, dessa história, trazendo aprendizados do esporte, da alta performance para a vida, curtam aqui essa palestra e compartilhem com pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento. O segredo, lembrando, há verdades universais, mas é aquilo que a gente vai experimentando conosco mesmo, porque a gente, nos tratando com compaixão, com atenção, a gente vai estar melhor e vamos conseguir influenciar de uma forma melhor as pessoas ao nosso redor. Um grande abraço a todos. Até a próxima.